Só preciso ir diretamente para o Senado Federal, porque nesse exato momento o presidente Rodrigo Pacheco fala na cerimônia do bicentenário da independência. Dos direitos, na feliz expressão do jurista Norberto Bobbio, com a busca pela concretização de ideias de emancipação política, direitos civis e políticos, direitos sociais, direitos coletivos, culminando com a Constituição de 1988, como grande marco da estabilidade e progresso da democracia brasileira. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil, inclusive com períodos marcados pela obscuridade dos odiosos regimes autoritários e repressivos. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. Seus fundamentos, fortalecidos por meio do reconhecimento legítimo dos brasileiros aos poderes constituídos, serviram e servirão para enfrentarmos alegóricos retrocessos antidemocráticos e eventuais ataques ao Estado de Direito e à democracia. Isso é irrefutável, isso é irreversível. Senhoras e senhores, embora muito tenhamos avançado, o caminho para o amplo desenvolvimento ainda é longo. Uma radiografia das condições econômicas, políticas e sociais aponta um quadro ainda precário no Brasil, exigindo de todos esforços para uma melhora significativa do Estado brasileiro. Diante disso, precisamos analisar o que falhou e, mais importante, o que podemos fazer para mudar esse cenário. Isso só é possível com planejamento, muito trabalho, senso público, otimismo e união nacional, que devem marcar nossas ações. E trata-se de um compromisso inalienável do Congresso Nacional, o de promover transformações cruciais para desatarmos os nós estruturais de nossa sociedade e de nossa nação. O ânimo que emana o 7 de setembro deve inspirar nosso trabalho de maneira permanente. A precariedade social não é só um problema de quem vive essa realidade, é um problema do Estado, é um problema da sociedade, é um problema de todos nós. A permanência desses problemas no nosso cotidiano reforça a importância de medidas que viabilizem o desenvolvimento econômico e social do país mais do que nunca. É fundamental que tenhamos um projeto nacional que possibilite um efetivo desenvolvimento social e econômico. Um projeto que conduza a um aproveitamento planejado, racional, sustentável das riquezas e dos potenciais do país. Um projeto que culmine na verdadeira melhoria das condições de vida da população brasileira. Igualmente, é fundamental que esse projeto siga e aprofunde os princípios republicanos e democráticos dos quais nós não podemos nos afastar. Eu gostaria, nesse momento, de sublinhar a relevância dos laços de amizade fraterna que temos com Portugal. O bicentenário da independência comemora o evento da ruptura com a antiga metrópole. Com o passar dos anos, no entanto, a República Portuguesa se tornou uma parceira importante do Brasil, não só na estratégia, como também nas múltiplas relações comerciais, de investimentos, de acordos de cooperação entre nossas nações. A presença nesta sessão solene do presidente da República Portuguesa,
senhor Marcelo Rebelo de Souza, e do presidente da Assembleia da República, senhor Augusto Santos Silva, assim como de todos os seus ministros, de toda a sua comitiva, confirma a natureza igualitária, republicana e fraterna dessas relações do Brasil com a sua pátria-mãe. Vivemos recentemente alguns dos anos mais tormentosos da nossa história, com a emergência de saúde pública do coronavírus, a guerra na Europa, a crise econômica que se seguiu. Mas em meio à tragédia da pandemia, demonstramos, enquanto nação, o nosso potencial e nossa força. A campanha de vacinação mobilizou a sociedade e o Congresso Nacional Brasileiro teve um grande protagonismo para que isso acontecesse. O Sistema Único de Saúde, outrora concebido no Brasil, com todos os desafios que enfrenta um país continental, foi, em larga medida, fundamental para o enfrentamento à pandemia. O nosso reconhecimento a todos os profissionais da saúde do Brasil, notadamente os do Sistema Único de Saúde. O espírito de cidadania do povo brasileiro segue vitorioso. Nós, congressistas, devemos nos inspirar nesse exemplo, promover a harmonização política, aprimorar o modelo econômico, fazer as mudanças que visem a prosperidade de cidadãos, almejar a fraternidade, a solidariedade social, o respeito recíproco e, sobretudo, o respeito às divergências. Lembro que daqui a menos de um mês, os brasileiros e brasileiras vão às urnas praticar o exercício cívico de votar em seus representantes. E o amplo direito de voto, a arma mais importante de uma democracia, não pode ser exercido com desrespeito, em meio a discurso de ódio, com violência, com intolerância em face de quem é diferente. Por isso, sigamos as palavras de José Bonifácio, o patriarca da independência. Como escreveu no seu livro Projetos para o Brasil, busquemos a ação política, causa mais nobre e santa, que pode animar corações generosos e humanos. Honremos, enfim, a coragem, o patriotismo e o espírito cívico que moveram Dom Pedro I a proferir o célebre grito do Ipiranga. É o que desejo para o nosso país para os próximos anos. Muito obrigado. Muito bem, nós ouvimos a fala do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, agora diretamente de Brasília, com a participação também do presidente do Supremo Tribunal Federal, alguns senadores ali. O presidente Arthur Lira, para quem não está acompanhando as imagens junto conosco, também está presente, e outras autoridades. A cerimônia, ela continua aqui, e nós vamos ouvir um pouco mais o que o Rodrigo Pacheco fala. Azerbaijão, Cuba, Espanha, Geórgia, Honduras, Mali, Nova Zelândia, Panamá, Quênia, Ucrânia, União Europeia. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal Arthur Lira, presidente da mesa da Câmara dos Deputados. Senhor presidente da mesa do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor ministro Luiz Fux, presidente da República de Portugal, excelentíssimo senhor Marcelo Rebelo de Souza, excelentíssimo senhor presidente da República de Cabo Verde, excelentíssimo senhor José Maria Pereira Neves, presidente da República de Guiné-Bissau, excelentíssimo senhor Umaro Sissoko Embaló, procurador-geral da República,
senhor Antônio Augusto Brandão Aras. Queria saudar também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Saudar ainda o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, a ministra presidente do STJ, Maria Tereza, e ao ministro Humberto Martins. Saudar aqui representantes do Poder Executivo, ministro de Relações Exteriores, ministro da Educação. No nome dos dois, saudar a todos que compõem o Poder Executivo, pedir desculpas, mas já pela hierarquia institucional do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco fez a todos os representantes de países, embaixadores, embaixadoras, de embaixadas, as comitivas dos países de língua portuguesa que acompanham seus presidentes, sintam-se todos bem-vindos. Saudar, por último, os ex-presidentes do Senado, senador Lobão, ex-presidente do Senado, senador Benevides, e ex-presidentes da República, presidente Michel Temer. Ira, falou antes dele o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nós vimos a presença também do presidente de Portugal ali, que com certeza deve falar. Augusto Aras também ali presente, uma mesa bem extensa, celebrando justamente o bicentenário da nossa independência, uma sessão solene no Congresso Nacional. Posso só pedir uma coisa para vocês, para a gente organizar a zona aqui. Nós estávamos numa baita de uma discussão sobre um outro assunto. Prometo a vocês que nós voltaremos nesse assunto. Eu só queria uma pitadinha rápida sobre esse discurso do Rodrigo Pacheco, só para não ficar descontextualizado. Paulinho, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu não quase que peço desculpas à audiência por submeter à tortura de ouvir o Rodrigo Pacheco, porque, nossa senhora, que cara mala. Eu não consegui entender nada do que ele falou. É um amontoado, é um aglomerado de chavões colocados juntos. Infelizmente faz parte do jornalismo, é presidente do Senado, né? A gente tem que ouvir. Mas é um amontoado de chavões colocados juntos que não significam absolutamente nada. É impossível extrair qualquer coisa do que ele falou. Absolutamente impossível. Eu desafio alguém a dizer que o Pacheco disse, de fato, alguma coisa. É o oposto do que a gente espera num líder político. É exatamente o oposto. É o bananão. Ele não consegue fazer absolutamente nada. Agora, a outra coisa que me chama a atenção é que, nossa, tá bombando essa festa aí. Nossa senhora, isso foi uma das coisas mais... Paulinho, esse clima. Vamos continuar ouvindo mais um pouquinho? Quem fala agora é Arthur Lira. Roda, por favor. De escrever a primeira Constituição portuguesa. Instaladas em 1821, constituíram-se estas cortes de parlamentares eleitos por Portugal e parlamentares eleitos pelas províncias brasileiras, já que o Brasil, desde 1815, tinha o mesmo status de reino que Portugal. Foi com entusiasmo que esses deputados pioneiros abraçaram a tarefa legislativa, mas logo divergências irreconciliáveis os dividiram. Propugnavam os constituintes portugueses a intenção de devolver ao Brasil a antiga condição política e econômica de colônia. A rejeição de tal proposta provocou discussões acirradas, assim como manifestações contundentes dos parlamentares brasileiros, evidentemente contrários a tal ideia. Tanto lá quanto em terras brasileiras, o projeto separatista encontrava solo apropriado para germinar. Senhoras e senhores, se por um lado as cortes abrigavam um conflito de interesses... Nós vamos agora, comentário? Que não encontrou consenso... Muito bem, turma, aqui nós vamos fazer assim, ouve um pouquinho Arthur Lira, ouve Paulinho Figueiredo, ouve Zoe, ouve um pouquinho Rodrigo Pacheco, é sua vez, Cubaninha. Cansei de ouvir o Arthur Lira, agora quero ouvir você, meu amor. Sobre a fala do Pacheco, seria bom avisar a eles que eles estão atrasados em relação à comemoração, né? Que a comemoração
Foi ontem com o povo brasileiro, aliás, com o povo que votou neles e os colocou onde eles estão. Porque eles esquecem, né? Quando eles ganham aí o poder, eles acham que chegaram lá por eles mesmos, mas quem os colocou foi o povo brasileiro. Então eu espero que o povo não se esqueça disso. Entre o amontoado de coisas que ele falou, ele citou os ataques ao Estado Democrático de Direito. Só faltou dar nomes aos bois e falar abertamente quem é que ataca de fato o Estado Democrático de Direito. E ele até falou o que fazer, né, para parar com essa briga. E eu vou dar a ideia para o Pacheco. Pacheco, uma coisa simples. Para a gente parar com o ativismo judicial, para a gente parar com os ataques às instituições, é só Vossa Excelência, pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. A Vossa Excelência pode ter certeza que pautando isso e aprovando, fazendo a vontade da maioria do povo brasileiro, que votou para te colocar lá e colocar os senadores lá, a gente vai resolver muitos dos problemas ocasionados pela pessoa Alexandre de Moraes. Muito bem, turma, vamos ouvir mais um pouquinho o Arthur Lira. Guga, você topa? Eu não quero ouvir você não, quero ouvir o Arthur Lira. O bicentenário da independência nos tem convidado a refletir sobre a nação que construímos nos últimos 200 anos. Olhando para o futuro, que país construiremos nos próximos 100 anos? Que Brasil desejamos que seja celebrado no tricentenário da independência? Desde 2017, a Câmara dos Deputados tem promovido estudos, eventos e debates em torno dos 200 anos da independência do Brasil. Foram realizadas 6 importantes exposições, publicada série de livros pelo selo Edições da Câmara, exibida animação em projeção imersiva, produzidos podcasts, lançados selos comemorativos em parceria com os Correios, efetivada a iluminação do Congresso Nacional em verde e amarelo e promovido o seminário O Movimento da Independência. Ontem e hoje, 200 anos independência do Brasil. Cumprimento os nobres deputados, o ex-deputado Evandro Gussi e o deputado Henrico Mizassi, respectivamente. Muito bem, turma, enquanto o Arthur Lira vai justamente nomeando todos os deputados que estão lá, eu quero ouvir o seu comentário, Guga. Agora sim, Guga, agora é você. Minha vez. Vai. Chega de Lira. Não, é um comentário protocolar dele. Eles estão fazendo o que é feito todo ano. Ontem era feriado, não teria como comemorar os 200 anos ontem no Congresso. Estava fechado e ontem eles deveriam, inclusive, ter participado do desfile que era para ser cívico e militar lá em Brasília, mas que acabou sendo sequestrado pelo Bolsonaro para virar um comício. E ontem eles não foram, nem Arthur Lira, aliado de primeira hora do Bolsonaro, nem Rodrigo Pacheco, logo esses dois que sempre foram contemplados com fatias muito gordas aí do orçamento secreto. Ontem traíram sim Bolsonaro, vamos ver como ele vai reagir. A gente sabe que ele não costuma reagir bem com traições, mas foi o que aconteceu. O Luiz Fux também não foi. Hoje estão todos reunidos nessa sessão solene que acontece toda vez no Congresso, com exceção de quem? De Jair Bolsonaro. Por quê? Porque hoje não é um comício. Hoje não funciona a favor dele. E é claro, ele está dando uma acusada, uma sentida no golpe de ontem. Como não participaram do comício dele, hoje ele não quer participar da sessão solene. É aquela acusada de golpe básica dos bolsonaristas. Mas sobre Chega. Vamos agora é Arthur Lira, gente. É um remix. Porque ele está encerrando, inclusive, o discurso. Nós vamos verificar justamente o que ele está falando. Deputado Arthur Lira. Aliás, o deputado Arthur Lira finalizou o discurso dele e segue a sessão solene comandada pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Senador Randolfo Rodrigues, coordenador da Comissão Especial Curadora, destinada a elaborar e viabilizar a execução das comemorações em torno do tema o Senado Federal e os 200 anos da independência do Brasil. Muito bem, queridos, acabou a sessão solene, pelo que nós entendemos agora, é uma sessão que celebra inclusive os 200 anos de independência, o nosso famoso bicentenário, certo?